Vejam bem, daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há ferreirotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. Nossa muralha, muralha viva, muralha vamos companheiro. Tem o povo poder da sua força, tem a força do povo no poder. Tem o povo poder da sua força, tem a força do povo no poder. Resistir semeia, pesca e seja terra, mãos de foice e fruto. Conquistei a mansa flecha de fogo a madrugar horizonte. Ombro com ombro, ombro com ombro, muralha viva de ombros. Tem o povo o poder da sua força, para a força do povo no poder. Temos corre ferramenta, era do trigo pão, e a mãe de carvão de mina, porta aberta no mar. Vento de nós correta, além do carro do mundo, além do monstro de mundo, desconta um novo dia, e a barra do nosso leme. Vai cimentar o teu ombro ao nosso, ombro com ombro, ombro com ombro. Muralha viva, muralha de ombros, tem o povo o poder da sua força, para a força do povo no poder. Tem o povo o poder da sua força, para a força do povo no poder. Outra vez. Ele Estavas a dizer que ninguém sabe tira o da som, taça. ele logo arranja. Para acabar.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira, declaro aberta a sessão solene pública comemorativa do 45º aniversário do 25 de Abril. Vamos iniciar esta sessão com a leitura do preâmbulo da Constituição da República Portuguesa, por Vicente Batalha, seguida de Jornada, Canção Heroica, de José Gomes Ferreira e Fernando Lopes Graça, interpretada pelos elementos do grupo de teatro Alcanena em Cena. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício desses direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista. No respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Mortos vão ao nosso lado, vozes ao alto, unidos como os dedos da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Vai agora usar da palavra a excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros e representantes dos vários partidos e grupos políticos aqui presentes nesta sessão solene, que hoje vão aqui intervir, senhores vereadores, senhores e senhoras deputadas municipais aqui também presentes, da nossa Assembleia Municipal, senhoras e senhores presidentes das Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia, senhor Comandante da Guarda Nacional Republicana, senhor Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e restantes elementos que se associam a esta cerimónia. Muito obrigada. Também membros do Comando dos Bombeiros Voluntários de Minde e, de uma forma geral, cumprimento todos os presentes que se associam, mais uma vez, a este importante momento que assinala e que valoriza o 25 de Abril. Comemoramos, por isso, hoje o 45º aniversário do 25 de Abril, dia em que Portugal assistiu à queda da ditadura que perdurou no nosso país durante mais de 40 anos, vividos em opressão e em obscuridade, sem direitos nem liberdades. Esta é a madrugada que eu esperava, dizia Sofia de Melo Breiner Anderson, no seu poema 25 de Abril. Com o 25 de Abril chegou o dia inicial inteiro e limpo, em que o corajoso levantamento militar, conduzido pelos capitães de Abril, ofereceu ao país e ao seu povo o que sempre lhes foi roubado:
a democracia e a liberdade. Foi a partir deste dia, onde emergimos da noite e do silêncio, que o país assistiu à libertação dos presos políticos, ao regresso dos exilados e ao fim da guerra colonial. A todos eles devemos prestar a nossa sincera homenagem, pela luta constante e muitas vezes fatal, perdendo a própria vida. Lutaram contra o regime que os e nos impedia de viver livremente. Foram eles e elas que, com a sua coragem e empenho, permitiram que hoje possamos viver num país diferente e tendencialmente mais justo para todos. O fim da guerra colonial, o estabelecimento dos direitos fundamentais dos cidadãos, a livre expressão, o direito à opinião, a liberdade de imprensa, o florescimento do meio associativo e partidário, a liberdade sindical, o direito à greve, a realização de eleições livres, entre outros, são apenas alguns dos principais acontecimentos e direitos conquistados, que nos dias de hoje nos parecem tão simples e banais e nem sempre valorizados. Parecem simples, mas são muito vulneráveis e, como tal, devem continuar a ser preservados, valorizados e protegidos. Por isso mesmo, devemos continuar a comemorar todos os dias o 25 de Abril, para que aquilo que é dado como adquirido não seja esquecido e, sobretudo, não seja desvalorizado. Essa deve ser também a nossa função e o nosso dever assumido enquanto autarcas, contrariando o tendencial afastamento dos jovens da vida política, da vida associativa ou cultural, procurando contrariar os elevados níveis de abstenção que tendencialmente se têm agravado. Para cumprirmos o dever e a responsabilidade de atrair mais jovens a exercer o dever cívico de participação na vida democrática e a participar na vida política e social, nomeadamente através do exercício do direito do voto, temos a responsabilidade de garantir a credibilização da democracia e de todo o sistema político. É importante promover a natural renovação que os partidos políticos devem assegurar, com jovens formados, competentes e interessados pela comunidade em que se inserem, empenhados em lutar por direitos e causas comuns, sendo capazes de ultrapassar os apetecíveis, mas nefastos, interesses individuais, colocando sempre em primeiro lugar o interesse público. Saberem fazer análises críticas, com capacitação para fazer diferente e melhor. Há que salvaguardar que quem está na vida política cumpre integralmente os desígnios meritórios dessas funções, quer pelo rigor das decisões e atos, quer pela transparência dos processos, garantindo o cumprimento da legislação e, sobretudo, preservando a ética e os valores fundamentais que caracterizam o ser humano. Trabalhar sempre em prol do interesse público, sem se deixar influenciar por protagonismos frágeis, nem por corporativismos ou associativismos artificiais. A educação e a formação dos mais jovens para os valores da cidadania e da democracia é fundamental para que reconheçam e percebam a importância que teve a Revolução dos Cravos nas nossas e nas suas vidas e defendam as conquistas de Abril com a mesma coragem de quem lutou diretamente contra o regime fascista. Que valorizem sempre o Serviço Nacional de Saúde, que valorizem sempre a escola pública, os regimes de apoio social, o acesso à justiça, conquistas que melhoraram significativamente a qualidade de vida dos portugueses, tornando-a mais justa e igualitária, em termos de oportunidades para todos, independentemente da sua situação social. O poder local democrático, eleito por sufrágio universal a partir de 1974, foi, pela proximidade que tem com as populações, o principal responsável pela melhoria gradual
das condições de vida da população portuguesa. Foi o poder local que, ao longo dos últimos 45 anos, tem vindo a construir o país que temos hoje, com vias de comunicação, equipamentos escolares, equipamentos de saúde, infraestruturas básicas como o abastecimento de água, a eletricidade e o saneamento básico, entre muitas outras medidas que promovem a qualidade de vida dos portugueses e o desenvolvimento do país, contribuindo também para a eliminação das assimetrias entre as diferentes regiões do país. Hoje discutimos a descentralização, como um processo também ele estruturante do futuro do país, assumindo as suas potencialidades para melhorar a coesão territorial, valorizar as comunidades locais e o poder autárquico. Aceitamos a transferência de competências dos diplomas sectoriais já publicados. No âmbito deste processo e já avaliados, considerando como fundamentais os princípios da subsidiariedade e da descentralização, que visam garantir uma maior proximidade aos cidadãos e maior adaptabilidade às exigências locais, menor burocracia, mais eficiência e eficácia. São estes os princípios que sempre defendemos. É este o caminho que nos disponibilizamos a percorrer. Em democracia, há, como é natural, a posição e a oposição. Há liberdade de opinião e de expressão. Há a defesa por projetos e por opções, que são sempre convictamente em prol do bem-estar comum e do desenvolvimento do Conselho. Nunca é demais recordar que o dia 25 de abril de 1974 é o grande marco para todos aqueles que consideram a democracia como sendo o único sistema que, não sendo perfeito, permite o respeito pelos valores e princípios da humanidade, sendo uma das datas mais importantes para o povo português. Temos o dever de transmitir aos mais novos que Portugal não era como o encontram hoje. Era bem diferente, mais pobre, mais desigual, mais desumano. E que a conquista dessa viragem tem rostos que importa enaltecer. Os capitães de Abril, que aqui homenageamos na pessoa do nosso Salgueiro Maia. Homenageamos também todos os que, ao longo destes 45 anos, nas mais variadas funções e com as mais diversificadas responsabilidades, contribuíram para muitas outras conquistas do nosso Portugal democrático. Termino com o poema 25 de Abril, com que iniciei a intervenção e com o qual Sofia de Melbreiner Anderson nos transmite uma linda mensagem para este dia. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Que consigamos sempre viver na substância do tempo, para que efetivamente sintamos que valeu a pena. Saibamos aceitar o sim e o não. Saibamos aceitar o outro com as suas diferenças. Saibamos respeitar opções, mesmo que diferentes das nossas. Sobretudo, saibamos estar à altura de defender o que significa ser. Ser criança, ser jovem, ser adulto, ser idoso, na plenitude dos seus direitos e dos seus deveres, na promoção de valores de igualdade, de equidade e de justiça, sempre contra a violência. Violência que se alarga a famílias, violência que se alarga a territórios e a países. Que as mensagens transmitidas neste dia, ano após ano, se replicam todos os dias, em todos os anos. Porque viver em liberdade e em democracia é muito bom. São feitos e conquistas extraordinários. Porque viver em Portugal vale a pena. E todos temos a responsabilidade de o tornar em cada dia melhor. Não tenho discursos de ocasião e muito menos de circunstância. Digo apenas o que
o acredito e o que sinto. E que faz sentido ser dito, porque acredito. Obrigada pela vossa presença, pela vossa atenção. Obrigada à Tuna Robustuna Afonsina, ao Grupo de Teatro Alcanena em Cena, pela sua participação nesta sessão solene. Obrigada ao Sr. Vicente Batalha pela sua participação e organização da componente cultural nesta cerimónia. Obrigada a todos que valorizam esta data e os ideais que ela simboliza. Sim, porque nunca devemos recear dizer obrigada. Viva Alcanena, viva Portugal, viva o 25 de Abril, viva a democracia. Vamos ouvir de seguida o poema Eu Sou Português Aqui, de José Fanha, por Efigénio Café. Em terra e fome talhado, feito de barro e carvão, rasgado pelo vento norte, amante certo da morte, no silêncio da agressão. Eu sou português aqui, mas nascido deste lado, do lado de cada vida, do lado do sofrimento, da miséria repetida, do pé descalço, do vento. Nasci deste lado da cidade, nesta margem, no meio da tempestade, durante o reino do medo. Sempre a apostar na viagem, quando os frutos amargavam e o luar sabia azedo. Eu sou português aqui, no teatro mentiroso, mas afinal verdadeiro, na finta fácil, no gozo, no sorriso doloroso, no gingar de um marinheiro. Nasci deste lado da ternura do coração esfarrapado. Eu sou filho da aventura, da anedota, do acaso. Campeão do improviso, trago as mãos sujas do sangue que empapa a terra que piso. Eu sou português aqui, na brilhantina em que embrulho do alto da minha esquina a conversa e a borrasca. Eu sou filho do sarilho, do gesto desmesurado nos cordéis do desenrasca. Nasci aqui no mês de abril, quando esqueci toda a saudade e comecei a inventar em cada gesto a liberdade. Nasci aqui ao pé do mar, numa garganta magoada no cantar. Eu sou a festa inacabada, quase ausente, a luta antiga, renovada, ainda urgente. Eu sou português aqui, o português sem mestre, mas com jeito. Eu sou português aqui e trago no mês de abril a voar dentro do peito. Eu sou português aqui. Vai usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Ivo Santos. Bom dia. Excelentíssimos senhores, patriotas, democratas, camaradas e amigos. Recebo em nome da CDU, Coligação Democrática Unitária, as maiores calorosas saudações. Em 2019, os trabalhadores e o povo português comemoram o 45º aniversário do 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, foi o culminar de uma prolongada e heróica luta antifascista. Pôs fim à mais longa ditadura fascista da Europa. 48 anos de terror que tolheram o desenvolvimento do país, comprometeram a nossa soberania e independência nacionais. Colocaram as alavancas da nossa economia nas mãos de grandes monopolistas e latifundiários. Foram responsáveis por uma das maiores vagas de imigração da nossa história, conduziram uma guerra colonial que durou 13 anos em 3 frentes. Deixaram um imenso rastro de miséria, atraso, obscurantismo e isolamento. Não podemos esquecer que a ditadura fascista oprimiu, censurou, prendeu, torturou e matou. Mas se tais ofensas à liberdade e dignidade humanas eram praticadas, havia razões objetivas para que tal acontecesse. É que, pela sua própria natureza, o fascismo foi o regime executor de determinadas políticas que não encontravam condições para ser aplicadas a não ser pela força.
De facto, a ditadura fascista, utilizando a força coerciva do Estado, promoveu a centralização e concentração de capitais, entregando para as mãos dos grandes e grupos monopolistas a posse e a direção de todos os setores fundamentais da economia nacional. E foi à custa da mais brutal exploração do povo português e dos povos das colónias, à custa da sua miséria, que estes grupos puderam acumular enormes fortunas. O 25 de abril de 1974 transformou profundamente toda a realidade nacional. Com Abril foi derrotado o obscurantismo, a opressão, o esmagamento das liberdades, a limitação dos direitos fundamentais, a marginalização dos trabalhadores, da juventude, das mulheres e do povo da vida política. O fascismo era miséria, fome, trabalho infantil, repressão, guerra, ódio, degradantes condições de vida, de saúde e de habitação, segregacionismo cultural, elitismo, analfabetismo, ensino reservado para uns poucos e condicionado para a grande maioria da população. Salários de miséria, subordinação dos interesses do país e do povo aos interesses de uma minoria de grandes monopolistas e latifundiários, alienação do interesse nacional aos interesses do grande capital e do imperialismo. Portugal, apesar dos avanços registados na reposição e conquista de direitos, necessita de uma mais lesta resposta a problemas estruturais ligados com o desenvolvimento das capacidades produtivas nacionais e do fortalecimento dos serviços públicos para garantir a resposta às necessidades das populações. O poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. Um poder local que se pretende amplamente participado, plural, colegial, democrático e dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. As opções políticas de esvaziar de competências os órgãos autárquicos, alienar competências ou privatizar serviços públicos são fatores que concorrem para a redução de mecanismos de participação, para o afastamento das populações das políticas públicas, que dificilmente são compatíveis com as proclamações de apelo à participação, mesmo que adornadas com propagandear dos orçamentos participativos. Hoje, envolvidos 45 anos da Revolução dos Cravos, pretende-se que o poder local seja democrático e não apenas uma instituição que se faz constituir por uma vasta clientela de dependentes e que se limita a uma mera gestão contabilista. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender a descentralização e a proximidade com as populações, a devolução das freguesias roubadas, que deveriam ser o nível de Estado mais próximo das populações, desconfigurando a participação democrática própria do poder local democrático. A extinção das freguesias veio de respeitar a identidade e natureza próprias de cada freguesia. Assim como, ao diminuir o fator de proximidade, veio dificultar a capacidade de intervenção das populações na resolução dos problemas concretos. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender os 44 anos da Constituição da República Portuguesa, que consagrou as grandes conquistas e liberdades democráticas. Apesar dos 7 processos de revisão constitucional negociados entre PS, PSD e com o apoio do CDS, a Constituição da República Portuguesa continua a ser um obstáculo ao aprofundamento das políticas de direitas e a um maior empobrecimento da democracia política, económica, social e cultural. As forças de retrocesso social e civilizacional não abandonaram o seu objetivo de reversão e subversão da Constituição, sendo visíveis as suas movimentações com esse objetivo. À sombra do gasto e falacioso discurso das reformas estruturais, tentam a todo custo criar condições para a alteração da lei fundamental. Defender a Constituição da República Portuguesa é defender os direitos dos trabalhadores e das populações, assim como é defender os justos objetivos de desenvolvimento sustentado, de justiça social e um país de progresso social. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender uma segurança social pública, universal e solidária, como forma de assegurar o direito a uma reforma digna depois de uma vida de trabalho, uma pensão por velhice ou invalidez, à proteção no desemprego, à pobreza e à exclusão social. PS, PSD e CDS têm-nos vendido a ideia de que o sistema público de segurança social está ultrapassado e insustentável. Durante estas décadas, Portugal mantém-se entre os países da União Europeia com as pensões e os salários mais baixos, ao passo que 10% da população acumulam grandes fortunas, ora protegidas pela expulsão dos trabalhadores, ora patrocinadas pelo Estado, que não tributa o lucro das grandes empresas na proporção em que tributa os salários baixos da maioria dos portugueses. O sistema público de segurança social não é insustentável. Pelo contrário, é o único sistema capaz de assegurar os direitos da proteção social a todos os portugueses e de garantir uma redistribuição justa e equitativa do rendimento nacional. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender um Serviço Nacional de Saúde universal, gratuito, de qualidade e de proximidade. A opção pela redução do déficit para valores mais baixos do que a própria União Europeia impõe ao nosso país, a opção que os portugueses não escolheram de utilizar as centenas de milhões de euros poupados com essa redução, não no investimento público, nomeadamente na saúde, mas na ajuda aos bancos e na injeção de capital a fundo perdido em instituições particulares de solidariedade social ou parcerias público-privadas, geridas pela corrupção, pelo saque ao financiamento público e pelas famílias políticas que se redistribuem nos órgãos diretivos.
os adversários do Sistema Nacional de Saúde, promotores do setor privado, desenvolvem a tese do financiamento insustentável que, construída a partir de mentira repetida até à exaustão, procuram convencer os portugueses de que o país não cria a riqueza necessária para que o Estado garanta o acesso à saúde a todos, os portugueses. No entanto, o verdadeiro objetivo é outro, de responsabilizar o Estado da sua função social, de garantir o acesso à saúde a todos e transferir para os privados a função de prestador de cuidados de saúde, financiando-lhes essa atividade. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender a escola pública, gratuita, de qualidade, enquanto pilar do desenvolvimento de uma democracia avançada. A de responsabilização do Estado e a promoção do ensino privado pago pelo Estado são dois elementos centrais da ofensiva da desvalorização da escola pública. O subfinanciamento que se mantém e um processo de elitização que empurra os filhos das famílias desfavorecidas para um ensino profissional desvalorizado, impedindo que a esmagadora maioria tenha acesso ao ensino superior, numa sociedade que se quer desenvolvida e mais justa, a educação e, sobretudo, a sua componente escolar não pode ficar capturada por aqueles cujos interesses estão centrados no aumento da exploração e das instituições sociais. Comemorar as conquistas de Abril é comemorar o momento em que o povo conquistou o que foi sempre seu por direito. O direito a resistir, o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. O direito a salários e reformas dignas, o direito à liberdade de expressão, de organização, de manifestação. O direito à saúde, à segurança social e à educação para todos. O direito ao poder local democrático e o que ele representa de espaço de afirmação, realização de direitos e aspirações populares. 45 anos são envolvidos sobre o 25 de abril de 1974. Muitas das conquistas sucumbiram à ofensiva do grande capital. O Portugal de Abril é hoje quase irreconhecível no quadro de desastre económico, político, social e cultural para que as políticas de direita arrastaram o país. Mas Abril resiste e resistirá, porque a Revolução de Abril continua a congregar com júbilo os portugueses. Porque o seu significado profundo, os seus valores e os seus ideais não só permanecem na memória e no coração do povo, como são, pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais democrático e desenvolvido. Comemorar a Revolução de Abril não é responder a nenhum ímpeto de saudosista. Comemorar Abril é viver Abril. E viver Abril deve ser um momento de resistência e luta contra os que querem ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. E viver Abril deve ser um momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo português, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República Portuguesa. Vivamos o 25 de Abril, viva o 25 de Abril! De seguida, vamos assistir à representação da cena dos três capitães, Salgueiro Maia, Correia Bernardo e Garcia Correia, ao início da noite de 24 de abril de 1974, na Escola Prática de Cavalaria de Santarém, interpretada por Bruno Oliveira, Luís Simões e José Moita. Ouçam lá, os contactos estão todos estabelecidos. Toda a gente se mostrou colaborante. Com exceção dos dois comandantes. Está bem, mas isso não vai ser problema. Pois, o Garcia Correia convidou o segundo comandante para lá ir jantar a casa. Não vai ser fácil. Convence. Não vai ser fácil, mas tentar não custa. Mas temos outro problema. Todo o pessoal quer ir na coluna para Lisboa e nós só podemos levar os que cabem nas viaturas. E aí só cabem 240? E só a escola são 800, sem contar com os do destacamento. Pronto, os 240 vão comigo. E o Bernardo, que fica aqui a tomar conta da escola, resolve o problema dos outros. Temos é que nos despachar. Já existem mais algumas diretivas? Não. O hotel diz que está tudo preparado e que as outras unidades se vão juntar a nós. Relembra lá a nossa missão. Como sabem, a nossa missão é entrar em Lisboa, ocupar o terreiro do Paço e controlar os acessos ao Banco de Portugal e à Rádio Marconi. Levas transmissões? Sim. No meu jipe de comando leva um rádio, à ligação ao posto de comando da Pontinha. E os aspirantes vão à frente na viatura civil e fazem ligação com vocês aqui na escola. Há alguma alteração ao que estava planeado? Não, mas convém rever. Saímos esta madrugada em direção a Lisboa com 2 esquadrões. Um de reconhecimento com 10 viaturas blindadas e outro de atiradores em 12 viaturas de transporte pessoal. Levamos ainda um jipe de comando e uma ambulância. Levas transmissões? Já te disse, no meu jipe de comando levo o rádio para a ligação ao posto de comando da Pontinha. Correu tudo bem até à noite? Sim, dentro do previsto. Às 11h30, o Santos Silva e o Sardinha vieram-me dizer que os contactos estavam na pastelaria Biju, onde fui encontrar os capitães Valente e Torres. Levei-os no meu carro até ao portão Chaibite e foi lá que recebi a ordem de operações. Durante todo o contacto, fomos seguidos por um carro amarelo, um Toyota Corolla, de matrícula LA 9083, com 2 tipos de arpilho lá dentro.
Eu também já os tinha visto por aí a rondar. Mas há pouco esqueci-me de uma coisa. As senhas. A primeira senha vai ser dada pelos emissores associados de Lisboa. Quando faltarem 5 minutos para as 23 horas. Com o Paulo Carvalho, para interpretar, e depois do adeus. E marco o início dos preparativos. A outra será dada pela Rádio Renascença. Quando passarem 20 minutos depois da meia-noite. E vai ser com a transmissão da grândula do Zeca Afonso. E aí, meus amigos, não há volta a dar. Bom, e agora temos de nos concentrar no que vamos fazer esta noite. Eu vou reunir com os graduados do meu quarto e transmitir-lhes as últimas instruções. Depois da abertura do portão da 1 da manhã, mando levantar todo o pessoal para formar na parada Monga, onde são transmitidos aos homens os nossos objetivos. Selecionados os que vão integrar a coluna, serão mandados equipar, armar e municiar e ocupar o lugar nas viaturas. A propósito, Bernardo, como é que estamos de alimentação? Tenho previsto falar chamar o Sargento Severo, para ir abrir o portão dos géneros. Cada militar levará 2 rações de combate. Bem, estou a fazer-se horas de ir buscar o Tenente Coronel Sanches para o levar a jantar à minha casa. Vamos lá ver como é que vai correr a nossa conversa. Boa sorte. Boa sorte. Ouve lá. Estás consciente dos teus passos em Lisboa? Estou. Depois de ocupar o Terreiro do Paço, a primeira intervenção será no Ministério do Exército, onde sou capaz de lá apanhar peixe graúdo. A guardar o edifício estão lá 2 pelotões da Polícia Militar. Com esse não há problema. O problema poderá vir de Santa Margarida, com o Regimento de Cavalaria 7 e os carros de combate. Mas tudo se vai resolver. Eu mandei o Tenente a Paris e falar com o pessoal do regimento para ver se ainda os consegue convencer a contrariar a ordem de comando. Mas é um bocado em cima da hora. Bom, eu cá me arranjarei. E quanto ao quartel do Carmo? Está lá a GNR. Se a essa hora lá chegar, então é porque tudo terá corrido bem até aí. E então não há Guarda Nacional Republicana que chegue para nos parar. Estará lá o governo ou parte dele. E não te esqueças, terás de negociar a rendição com o Marcelo Caetano. Espero que não haja contratempos. Mas se os houver, terei de usar a força. Mas tudo faremos para evitar o derramamento de sangue. Já bastam os mortos e feridos que temos tido em África. Bom, são horas. Tenho que me juntar ao pessoal. Gonçalo Fernando. Para ti também. Para todos nós. Ó Maia, disseste alguma coisa à Natécia? Despedi-me com um beijo. E disse que amanhã é outro dia. Vai agora usar da palavra o representante da coligação PPD-PSD-CDS-PP-MPT, Cidadãos por Alcanena, Conselho com Futuro, António Miguel Santos. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimos Srs. Representantes das diversas forças de segurança políticas e religiosas, meus senhores e minhas senhoras. Estarmos aqui hoje a comemorar o aniversário do 25 de Abril é um orgulho, mas também um dever. Mas esta data não se pode resumir ao mero cumprimento de um dever cívico ou de uma data protocolar. Tem de ser um desígnio, uma sementeira, para todos os dias cumprirmos e defendermos os valores de Abril, ou seja, um Portugal melhor. Só assim seremos dignos do legado que nos foi confiado pelos capitães de Abril. Comemorar o 25 de Abril é também lembrar todos aqueles que resistiram e lutaram pela libertação da pátria. Comunistas, republicanos liberais e socialistas, monárquicos constitucionais, católicos, tecnocratas e muitos outros democratas. A eles, reconhecidamente, o meu eterno agradecimento. Sem a resistência dos milhares de homens e mulheres, muitos deles tombados em combate, não era possível fomentar a consciência que veio imperar no movimento dos capitães, que devolveu ao povo a liberdade e a esperança sequestradas na longa noite de 48 anos. Este dia significa muito para todos aqueles que lutaram pelos seus ideais políticos e sociais, que não desistiram de lutar
e que em abril de 74 puderam finalmente sair da opressão e clandestinidade em que viviam ou regressar ao seu país sem medo. E essa é também uma das grandes conquistas de abril, a par da liberdade e do Estado Social, o direito a não ter medo. Importa, por isso, lembrar e relembrar os mais novos da importância e do significado deste dia. Nós, os mais novos, os jovens, temos tido acesso a oportunidades que outras gerações puderam sonhar, mas não tiveram. Não fomos mobilizados para uma guerra inglória. Tivemos acesso à saúde e à educação básica, secundária e superior, sempre que necessitássemos dela. Pudemos nos candidatar livremente em listas, sem ter, ao decorrer ou à saída de qualquer iniciativa, levar bastonadas, murros ou pontapés das autoridades. Pudemos nos expressar livremente sobre todas as variáveis da vida comum, tendo em conta as regras do jogo democrático, entre outras. Tudo isto graças à Revolução de Abril. Mas o facto de a minha geração ter nascido e crescido em regime de liberdade não significa que ela prescinda dessa mesma liberdade ou se esqueça que Portugal nem sempre a teve. A liberdade não se constrói numa noite, não se funda num dia ou se recupera numa data. A liberdade conquista-se todos os dias. Tem e deve ser trabalhada, conquistada e reconquistada todos os dias por todos nós. Meus senhores e minhas senhoras, importa por isso que todos pensemos qual é o nosso papel enquanto cidadãos e se de facto estamos todos a trabalhar no sentido de manter esta liberdade que a tantos custou tanto. Importa parar, refletir e questionar se a política que hoje é feita é a mais certa, se é este o caminho e se são estes os valores que devem ser transmitidos, ou se, pelo contrário, todos desde os que exercem cargos públicos, aos partidos, à sociedade civil, até aos cidadãos, dentro do pluralismo que nos identifica, temos consciência que é necessário mudar, concertar caminhos e desenvolver estratégias para reforçarmos a democracia face ao espectro dos populismos e híbridos fascisantes que paira no mundo. A democracia está a dar sinais de degradação e só não vê quem não quer ver. Este é também um dos deveres de Abril, que Abril nos deixou e responsabilizou. Defender a democracia, porque a democracia só se reforça com mais democracia. Cada vez mais os jovens se afastam ou desligam da política. Cada vez mais existe um distanciamento entre a política e o povo. E esse esforço torna-se cada vez mais difícil de preencher. É urgente recuperar os jovens para um papel mais ativo na sociedade. É cada vez mais necessário incutir valores nos mais novos e não criar barreiras ou entraves à sua inclusão na vida política e social. A renovação é também parte do processo de regeneração da democracia, a par, por exemplo, das reformas do sistema eleitoral, da implementação da democracia participativa ou dos mecanismos de proteção da democracia. Também nos mais velhos, importa questionar o distanciamento político tão efetivo. O porquê de cada vez mais as pessoas se refugiarem nas suas próprias vidas sem que tenham tempo para ter um papel mais ativo na sociedade civil. O porquê de haver diversas associações inativas, sem órgãos sociais, porque simplesmente ninguém se quer envolver. O porquê de algum medo parece estar a voltar. Lembrem-se do poema de Mário Henrique Leiria. A néspera, deitada, muito calada, a ver o que acontecia, foi comida pela velha. Portugal, antes do 25 de Abril, em comparação com a maioria dos países europeus, sofria um atraso crónico brutal, resultado da história, da memória e das circunstâncias geográficas e económicas. Em 1960, só um em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia em casa ou no campo. Médicos só nos grandes centros urbanos ou nos seus subúrbios, a pobreza era fecunda, em bares de lata. Na maioria do território não havia saneamento. Em cada 5 casas, 4 não tinham casa de banho. As doenças proliferavam e por isso morriam muitos recém-nascidos, bem como as mães. Portugal era o país da Europa com maior taxa de mortalidade infantil. A fome também imperava. Era muito frequente as crianças e jovens que já trabalhavam consumirem álcool logo pela manhã como fonte de energia. Sim, porque há a impossibilidade de ir além da então chamada 4ª classe, ou nem isso, as crianças eram obrigadas a trabalhar. 4 em cada 10 mulheres eram analfabetas, assim como 26,9% dos homens. A sociedade portuguesa era fechada. O regime, com a complacência da Igreja Católica, concebeu e incutiu costumes e pensamento únicos. As professoras e as enfermeiras precisavam de autorização governamental para casar.
Ser mãe solteira era um vexame. O divórcio era socialmente reprovável. Música, livros e filmes, portugueses ou estrangeiros, eram censurados. Existia uma polícia política que criou uma cultura de bufismo e opressão, espancavam livremente, prendiam a seu belo prazer e vigiavam meticulosamente os passos de cada cidadão através da violação da correspondência, escutas telefónicas, vigia, entre outros. Com o fim da ditadura e da guerra colonial, foi possível abrirmos-nos novamente à Europa. É inegável o papel da CEE no processo de democratização e desenvolvimento do país. A maioria das necessidades básicas, como o saneamento, as estradas, a água, a escola pública, os centros de saúde ou a assistência social, foram colmatadas graças aos esforços comunitários e ao poder local democrático. Os cidadãos, outrora condicionados a sair do país, fosse por motivos financeiros, políticos ou pessoais, com a Europa conheceram a liberdade de circulação. Os jovens estudantes do ensino superior começaram a ter a oportunidade de fazer um semestre do seu curso numa instituição de ensino de um dos países comunitários. Por isso, defender a Europa e o poder local democrático é também defender a democracia. Urge recuperar todos para um papel mais ativo na sociedade, para que assim seja possível construir a cada dia uma sociedade mais forte, mais dinâmica e, com isso, construir um país mais sólido. Cabe, por isso, a cada um de nós transmitir e alertar a todos os outros para o seu papel enquanto cidadãos, ter consciência da sua função na sociedade e defender os valores que a Revolução de Abril nos trouxe. Vivemos num Portugal sonhado por muitos, num Estado livre e democrático, em que, felizmente hoje, cada um de nós pode livremente expressar os seus sentimentos sem ter medo das consequências. Winston Churchill disse um dia que a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Por isso devemos, todos os dias, lembrar e defender os valores de Abril, sempre. Muito obrigado, viva a liberdade, viva Portugal. Vamos agora ouvir certos dos seguintes poemas. No meu país não acontece nada, de Rui Belo, por Filipe Dias. Revolução, de Agostinho da Silva, por Dina Freire. António de Oliveira Salazar, de Fernando Pessoa, por Vicente Batalha. Não há mordaças, de Sidónio Muralha, por Tânia Silva. A Liberdade, de Bocage, por Magui Gil. E A Cor da Liberdade, de Jorge de Sena, por Margarida Matafome Vieira e todo o grupo. No meu país não acontece nada. Morre-se o Ocidente como o sol à tarde, cai a sirene sobre o sol a pino, da inspeção do rosto o próprio olhar nos arde. Nesta orla costeira, qual de nós foi um dia menino? Há neste mundo seres para quem a vida não contém contentamento. E a nação faz um apelo à mãe atenta à gravidade do momento. O meu país é o que o mar não quer. É o pescador cuspido à praia à luz do dia, pois a areia cresceu. E a gente em vão requer curvada, o que de fronte erguida já lhe pertencia. A minha terra é uma grande estrada que opõe a pedra entre o homem e a mulher. O homem vem da vida e verga sob a enxada. Porque o meu país é o que o mar não quer. O que falta aos tiranos é só imaginação. E o efeito da circunstância é mesmo a revolução. António de Oliveira Salazar, ter estes nomes em sequência regular. António é António, Oliveira é uma árvore e Salazar é um apelido. Até aí está tudo bem. O que não faz sentido é o sentido que isso tudo tem. Não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a caminhada. Os poetas são os próprios versos dos poemas. E cada poema é uma bandeira desfraldada. Liberdade querida e suspirada, que o fascismo acérrimo condena. Liberdade a meus olhos mais serena que o sereno clarão da madrugada. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha.
Vai usar da palavra a representante do Partido Socialista, Maria de Lourdes Quaresma. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Comandante da GNR, Excelentíssimos Presidentes de Junta e Uniões de Freguesias, demais autarcas aqui presentes, bombeiros municipais de Alcanena, bombeiros voluntários de Minde, representantes de todas as forças políticas, excelentíssimos senhores e senhoras. Começo por recordar o amanhecer daquele 25 de abril de 1974. Seriam umas 6 horas da manhã, quando o meu avô acordou e ouviu, admirado, tocar na rádio, penso que seria a emissora nacional, a grândola Vila Morena. Ficou incrédulo, não compreendendo o porquê de estar a tocar uma música proibida à data. Mas continuou a seguir atentamente a emissão para tentar perceber a razão do que se estava a passar. Algum tempo depois, e percebendo tudo o que tinha acontecido, chamou por mim e pela minha irmã, numa alegria contagiante, dizendo: acordem, acordem, finalmente chegou a liberdade, finalmente chegou a democracia. Sim, era uma verdade que não mais fugiria, e até hoje vivemos num país livre e democrático. A Revolução de Abril deu-nos o direito à saúde, à educação, à habitação. Permitiu que haja água em todas as torneiras, luz em cada casa, o que em pleno século XX não existia em muitas, mas mesmo muitas casas em Portugal. Mas os militares de Abril deram-nos também um trunfo para podermos livremente e de acordo com as nossas convicções dizer quem queremos que nos represente à frente da nação. Esse trunfo é o voto. Ora, como estamos num importante ano no que a eleições diz respeito, temos as europeias já no próximo mês e as legislativas em outubro, todos nós temos de usar esse trunfo, que para mim, mais importante do que um direito, é um dever. Dever de cidadania, dever de patriotismo, dever e respeito para com todos os portugueses que tanto sofreram e lutaram antes do 25 de Abril, e cuja luta, penso também ter sido mote de inspiração para aqueles que finalmente fizeram acontecer Abril. Dever para connosco próprios, pois só votando podemos exigir o cumprimento das promessas. Caso contrário, é como o velho ditado: quem cala, consente. Chega de gente calada e que se demite de dizer nas urnas o que pretende. Chega de dar vitória à abstenção. Não podemos simplesmente encolher os ombros e pensar que não vale a pena. Claro que vale a pena, pois nós sabemos o que queremos para as nossas vidas. Se assim não for, o que é que estamos aqui a fazer? Pergunto. Por que festejar o 25 de abril de 1974? Será que é só para dizer que se vivemos em democracia temos o direito a reivindicar? Temos o direito à greve, à saúde, à educação, à habitação? Sim, isto é verdade. Mas também temos o direito e o dever de votar. Por nós, pelo respeito que o nosso país merece, temos esse dever. Por tudo o que o 25 de Abril nos deu e por um Portugal de pleno direito, temos de votar. Apelo assim a que neste ano de eleições e em que se cumprem 45 anos de Abril, ninguém fique em casa e que, de acordo com as suas convicções, cada um de nós, portugueses, possamos contribuir para a derrota da abstenção. Apelo a que possamos honrar aqueles que lutaram e sofreram pela liberdade e pela democracia. Peço a cada um de nós para homenagear desta forma os militares de Abril. Eu, é claro,
estarei lá para votar na continuidade do trabalho que se tem desenvolvido e que acho bom. Viva os militares de Abril! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Vamos de seguida ouvir excertos dos seguintes poemas. Só há liberdade a sério, de Sérgio Godinho, por Sónia Bento. A Gaivota, de Irmelinda Duarte, por Mara Santos e todo o grupo. Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, por Isabel Caetano. É preciso avisar toda a gente, de João Apolinário, por Maria Gil Marques. E Esta é a madrugada que eu esperava, de Sofia de Melo Breiner Anderson, por Constança Frade. Só há liberdade a sério quando houver paz, pão, habitação, saúde e educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de decidir e mudar. Quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Uma gaivota voava, voava, asas do vento, coração do mar. Como ela somos livres de voar. Somos um povo que segue fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, não voltaremos atrás. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. É preciso avisar toda a gente, dar notícias, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos a noite do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Vai agora usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira. Bons dias a todos e a todas. Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, cumprimento os representantes de todas as forças políticas eleitas para esta autarquia, senhores vereadores, presidentes de junta de freguesia e uniões de freguesia, membros da Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, ex-autarcas, seus comandantes de GNR e seus acompanhantes, seu comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena e seus membros da corporação, comandante dos Bombeiros de Minde e respectivos elementos, representantes das associações patronais, sindicais, sociais, culturais, recreativas, cívicas e ambientais, colaboradores da autarquia, comunicação social, caros munícipes, meus senhores e minhas senhoras. Estamos aqui hoje, 25 de abril de 2019, imbuídos do propósito de comemorar o 45º aniversário da Revolução de Abril, assim designada na nossa história e considerada como a única que, numa união profunda das Forças Armadas com o povo, derrubou um regime que se perpetuou 50 anos no poder. Este regime alicerçou-se e caracterizou-se, em traços gerais, através da supressão da liberdade do povo de expressar a sua opinião, divergente da do regime, de se manifestar, de intervir na vida pública e de votar, punindo com perseguições, prisão, tortura e, no limite, com a morte. Através de uma situação de obscurantismo, privando o povo ao acesso a uma escolaridade digna e colocando-o em situação de isolamento da comunidade internacional. Este isolamento, em parte, devido à guerra colonial, que os sinais do tempo davam como perdida, mas que teimavam em manter, forçando a mobilização maciça de jovens para combater em Angola, Moçambique e Guiné. Através do modelo de desenvolvimento fechado, suportado no protecionismo económico dos monopólios industriais e oligárquicos,
que motivaram o maior surto de imigração da nossa história. Neste enquadramento, a geração mais jovem e esclarecida dos militares, cujo destino era o de ser mobilizado para combater na guerra colonial, tomaram em mãos a missão de mudar o rumo deste país, iniciado com o derrube do governo em 25 de abril de 74. Contudo, esta missão teria de alterar o regime que o sustentava, que só se tornou possível através de uma cada vez maior e mais forte ligação e intervenção conjunta do povo. Esta situação foi celebrizada como a Aliança Povo-MFA, sobre a qual assentou a Revolução de Abril, consubstanciada no programa do MFA, que, em síntese dos seus desígnios, ficou conhecido pelos 3Ds, a saber, descolonizar, democratizar e desenvolver. Aqui chegados, com a liberdade instituída como pano de fundo, o cumprimento destes desígnios foi sendo construído e progrediu com os naturais avanços e recuos numa caminhada de 45 anos até hoje. Esta caminhada foi sendo feita com muitas vicissitudes, muitas emoções, sentimentos contraditórios, opiniões diferentes, conflitos de interesse e lutas por novos direitos, só permitidas em liberdade e normais em democracia. Contudo, ficou já na história como a única revolução sem sangue e que operou mudanças profundas na sociedade e que conseguiu, até hoje, preservar o maior bem da história da humanidade, que é a liberdade. Para comemorar e homenagear todos os que têm contribuído para a sua preservação, peço uma enorme salva de palmas. Permitam-me agora que analisemos e refletamos sobre o processo da concretização dos desígnios dos 3Ds, com o fim da guerra colonial, a independência das colónias e a inevitável abertura ao mundo, formalizada com a adesão à CEE em 84, que nos tem vindo a proporcionar enormes oportunidades de desenvolvimento. Assim, este processo de integração permitiu-nos partilhar um espaço de segurança onde não há guerras há mais de 70 anos. Aderir a uma comunidade de mais de 250 milhões de pessoas. Integrar o bloco bastião mundial da liberdade, onde nasceu e se pratica a democracia e onde, em geral, temos os maiores padrões de desenvolvimento da história. Fazendo jus à célebre máxima de pensar global e agir local, impõe-se que se faça uma breve viagem pelo mundo. Esta viagem tem por fim entendermos a complexidade e a mutabilidade das suas transformações e das respectivas incidências em Portugal, na consolidação da democracia, no processo de desenvolvimento, dois dos desígnios dos 3D. Assim, nestes 45 anos, no mundo, muitas mudanças ocorreram e paradigmas foram sendo substituídos, originando revoluções profundas, mais ou menos silenciosas, e numa velocidade nunca vista, com os maiores impactos na história da humanidade, já conhecidas como a era da globalização. Estas mudanças, devidas às tais revoluções profundas e silenciosas que originaram a nova era da globalização, foram determinadas pelas formas de como comunicamos, democratização da tecnologia, digitalização, computadores para todos. Na forma como investimos, democratização da finança, ações e cartões de crédito para todos.
Como olhamos o mundo? Democratização da informação, internet para todos. Como governamos? Democratização da informação, internet democratização da capacidade decisória e a desconcentração do poder. A caracterização dos paradigmas alterados com o fim da chamada Era da Guerra Fria, 1945 a 1989, face à era da globalização iniciada a partir da década de 80, assentam no antagonismo de conceitos que importa conhecer e lidar. Assim, em termos de símbolo de perspectiva, temos a divisão antiga em integração presente. Uma simbologia dos muros para a web, do documento na forma de tratado para o acordo, da boa ação, conflito para a negociação. Na medida definidora da influência, que era feita pelo peso da ogiva nuclear que nos ameaçava, hoje temos a velocidade do comércio, da viagem, da comunicação e da inovação. Na visão do mundo, éramos amigos ou inimigos. Hoje, amigos e inimigos são concorrentes. Equilíbrio de poder, Estados contra nações superpotências. Hoje, 3 equilíbrios aparecem. Superpotência única, Estados Unidos e as outras nações. Nações-Estado e mercados globais. Nações-Estado e indivíduos que lutam por causas. Em termos de consequência histórica, a ordem internacional foi alterada com o fim da descolonização que destruiu os impérios coloniais na década de 70. A queda do Muro de Berlim e a desagregação da União Soviética em 89 ditaram o fim da Guerra Fria. A nova ordem emergente, em termos de geopolítica, teve como resultado a consolidação dos Estados Unidos como superpotência mundial, a ascensão dos BRICS, o alargamento da unidade da União Europeia, a conflitualidade no Médio Oriente, a evolução da China como potência económica global após a adoção do princípio um país, 2 sistemas. A conflitualidade por razões económicas está sendo dirimida em guerras regionais, mascaradas de conflitos étnicos, religiosos, territoriais ou migratórios. Veja-se os casos da Bósnia, do Ruanda, do Sudão, da Nicarágua, da Colômbia, do Afeganistão, da Síria, do Iraque, dentre muitos outros. Evoluindo para ações de terrorismo global, iniciada em 2001 com o atentado às Torres Gêmeas de Nova Iorque. Hoje, tudo se mantém e agrava, com uma nova guerra no ciberespaço que ameaça a escala global em termos económicos, financeiros e de manipulação de informação. Esta conflitualidade vem sendo alimentada e financiada pelos traficantes de armas, de droga, de seres humanos e pelos especuladores financeiros, suportados na corrupção aos vários níveis de pessoas e Estados. Meus amigos, por tudo isto, temos de aceitar como dura realidade que seremos forçados a aprender a viver neste mundo em rápida mutação, sem muros, ligado, integrado, onde existem ameaças aos direitos adquiridos e que não há conquistas irreversíveis. Antes de finalizar, impõem-se as perguntas sobre qual o caminho a seguir e que fazer para superar as ameaças que podem reverter os valores e alicerces que nos têm proporcionado um inegável bem-estar e segurança comparativamente superior a outras zonas do mundo? Pergunta-se. Naturalmente, uma resposta quanto ao caminho será que cada um, em liberdade, deve encontrar o seu, mas com a responsabilidade de procurar ser um cidadão em plenitude. Quanto ao que fazer, passa por se manter esclarecido e ativo a identificar as ameaças que representam. Aqueles profetas da desgraça para quem tudo hoje está pior que de antes e que nos propõem slogans inconsistentes,
apelando emocionalmente aos nossos medos e indignações. Aqueles que nos oferecem soluções de extremismo, de direita ou esquerda, em detrimento de transformações reformistas, negociadas, acordadas, planeadas e sustentáveis. Aqueles que nos desviam das questões essenciais ao nosso bem-estar e nos mergulham em querelas sem sentido e nos propõem soluções insustentáveis. Apoiar aqueles que lutam e dão o exemplo na sua conduta de contribuir para a resolução dos nossos problemas estruturais. Apoiar aqueles que têm a coragem de nos dizer a verdade e sermos capazes de resistir ao apelo e de facilitismo em detrimento do trabalho. Antes de terminar, queria formalmente agradecer a todos os que colaboraram nesta cerimónia e o meu muito obrigado em nome da Assembleia e da organização. Por fim, pelo que foi dito, no momento atual, em nome da consolidação dos desígnios de Abril, apelo à participação ativa nas eleições europeias, no sentido de defender a sua coesão, princípios solidários e da união financeira. Viva Portugal livre e democrático, 25 de Abril, sempre. Estão então assim concluídas as intervenções desta sessão. Com a autorização do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, lembro que o programa de comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril prossegue à tarde, às 17 horas, no Jardim dos Combatentes, em Bugalhos, com a homenagem aos combatentes da Guerra do Ultramar, 1961 a 1975. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira, declaro encerrada a sessão solene pública comemorativa do 45º aniversário do 25 de Abril, com o hino nacional. Muito obrigada a todos e bom dia.